Pronto. Então, sejam bem-vindos, queridos alunos, ao nosso curso Princípios do Evangelho. Alessandra, Thalita, Jéssica, Amon, sejam bem-vindos. Hoje a aula, acho que vai ser um pouco dinâmica, mas vai ser espero que seja bem especial para vocês, que para mim é um assunto que eu tenho muito sentimento a recordar, e acho que vocês também, né? Então, muito bem, para a gente começar, eu não preparei nenhum hino para a gente cantar, mas tinha diversos para nós podermos, né? Mas vamos começar com a oração, e eu gostaria que o Amon pudesse oferecer para nós. Pode ser, Amon? Posso sim. Obrigado. Vocês estão me escutando bem? Só para não aqui marcar a hora. Deixa eu não sair tanto. Deixa aqui. Muito bem, meus queridos. Nosso tema da nossa aula, um outro testamento de Jesus Cristo, né? O livro de Mórmon, outro testamento, onde quase tudo aconteceu na nossa vida, né? Para a gente começar, eu gostaria que a Alessandra lesse esse versículo de Apocalipse para nós, Alessandra, por favor. Ok. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Quando nós lemos essa escritura, o que vem na nossa mente? Quais são algumas conclusões que vocês conseguem tirar desse versículo? Alguém tem uma ideia? Eu, é, eu tenho uma conclusão. Alessandro, vai falar? Pode falar, Alessandro. Me pegou. Eu associo logo com essa imagem que está aí do anjo Moroni. É isso, né? Muito bem. E eu penso assim, eu penso que quando a gente, pelo menos quando eu leio agora esse versículo, ele tem todo um sentido para mim. Quando eu vi um outro anjo voar pelo meio do céu. E João, quando falou isso, ele estava lá em Patmos, né? Ó, muitos anos atrás. E tinha o evangelho eterno. Então, se ele tinha o evangelho eterno, a gente pode chegar a uma conclusão de que já tinha ocorrido a apostasia, com certeza, João já estava exilado, e as verdades do evangelho já tinham sido tiradas. Em algum momento, algum anjo estava com o evangelho eterno que já não estava mais na terra. Vocês não concordam, não sentem que tem esse sentido? Ele viu um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Se a gente for usar no pé da letra, então se ele tinha, não estava mais na terra, né? E João já estava prevendo isso, né? Alguns apóstolos também já tinham sido assassinados, como eu já mostramos aí lá um pouco quando nós falamos sobre apostasia, né? E aí, esse acontecimento extraordinário, né? Já falamos sobre a primeira visão, e esse anjo que tinha o evangelho eterno, estou apresentando para vocês. E vocês já têm uma grande lembrança de que anjo nós estamos falando, né? Que anjo foi esse que visitou o profeta nessa ocasião aí? Que era um garoto, na verdade, não era um profeta ainda, né? Que anjo era esse? Anjo Moroni, né? Anjo Moroni. Daí, ele apresentou o que viria a ser uma obra e missão do profeta Joseph Smith. Tradução do livro de Mórmon. É isso que nós vamos
discutir hoje, vamos trocar alguns sentimentos e pensamentos, tá bom? Então, esse anjo que João, o amado, ele viu em Apocalipse, era o anjo Moroni que tinha o evangelho eterno para proclamar para as nações, tribo, língua e povo. Ok? Jéssica, pode ler para nós o versículo 14 e 15, e a Thalita lê o 16, por favor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Muito bom, né? Quando a gente lê esses versículos, Jesus Cristo, quando estava lá ensinando o seu povo, ensinando lá no Oriente Médio, ele fala isso: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas. Que sentimento vocês têm quando vocês entendem que Jesus Cristo, ele conhece vocês? Que vocês são essas ovelhas também. E vocês foram reunidos um dia, quando aceitaram o Evangelho. Então, mas que sentimento vocês têm em saber que vocês fazem parte desse rebanho hoje, por terem aceito e acreditado nesse plano de salvação, nesse Evangelho quando foi apresentado para vocês? Eu me É, sinto, eu me pode sinto privilegiada, feliz, né, amada pelo Pai Celestial e feliz de poder um dia ele ter criado um plano para a gente ter aceitado lá no nosso primeiro estado e agora aqui eu ter tido a oportunidade de conhecer o Evangelho, estar morando no país onde onde a gente tem o Evangelho também, né? Porque tem alguns países que o Evangelho ainda não chegou, poucos, mas ainda tem. Muito bem, Thalita, perfeito. Fala, Alessandra. Eu estava analisando o versículo 14, que fala que o Senhor conhece as suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem também. Então, quando nós aceitamos o Evangelho, nós percebemos que o Senhor ele nos ama, nos conhece, aprendemos do plano e tudo mais. E na medida que nós vamos conhecendo o Senhor, porque nossa vida é para isso, né? Para conhecê-lo, para seguir seu exemplo. Nós vamos entendendo cada vez mais como que ele nos conhece, que ele realmente nos conhece de uma forma muito individual, ele sabe como nos ajudar e ele vai nos ajudar. Muito bom, perfeito, é isso mesmo. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de que o Salvador, ele entende essa junção entre nós e ele. É isso com certeza. E nós também, do nosso lado, precisamos buscar essa certeza que nós fazemos parte desse rebanho, tá? Então, a gente entende aqui, esse versículo, a gente usava muito no campo missionário, quando a gente queria falar que não existia só aquele povo ali no Oriente Médio, onde Cristo ensinou. A gente vai na frente, vai ver agora algumas coisas bem legais. Mas que ainda havia outras ovelhas que não eram daquele lugar e que ele precisava ir lá e visitá-los. Ele mesmo fala: eu preciso ir lá, reunir, e haverá um rebanho e um pastor. Assim como em Jerusalém, ele tinha, né, conclamado exatamente isso aí. Eu queria passar um vídeo para vocês rapidamente, isso é bem curto, uns 6 minutinhos. Aí a gente vai sentir agora o processo, né,
do que realmente onde tudo começou, essa profecia do anjo, essas coisas que eu estou falando para vocês, o aprisco, aonde dá início. Com base em acontecimentos reais. Tá saindo o som para vocês? registrado no livro de Tranquilo? Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Sim. Moisés estava saindo o som, mas parou. Tá Parou? saindo. Só um minutinho. E antes é o Lau, né? É o Lau. Feedback. É o médium. Tem um médium, é o Height, né? Que você me falou uma vez. Background speak. Não, onde é que tu estás em Ele compartilhar abriu, o som? ele abriu automático o áudio aqui. E tá, Ah, não, mas isso aí é outra coisa. Isso aí tu tá. Peraí, deixa eu te ajudar aí, peraí. Clica lá em cima. Tá com a tela compartilhada, lá em cima tem o. Cristo. Portanto, este livro é um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas. Escrito aos Lamanitas, que são o remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor para ser revelado pelo dom e poder de Deus no devido tempo por intermédio dos gentios. Para mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. muito bem. Esse filme que a gente acabou de assistir, ele fala um pouquinho, né, da importância para que o livro, para quem o livro foi, né, escrito. Vocês perceberam, né, todos os povos, judeus, gentios. Após a primeira visão, levou-se alguns anos para que essa experiência, para que Joseph Smith pudesse conhecer o local onde o Moroni tinha guardado. O mesmo Moroni que guardou foi o mesmo que apareceu, foi o mesmo anjo. Depois, como anjo, né, ele aparece a Joseph naquele quarto, né, depois de cada ano ele ia, explicava, até Joseph estivesse preparado para receber e saber onde o local estava, né? Então ele foi, contanto que ele relata que quando ele viu o local, ele já sabia onde era, né? A lembrança foi muito forte. Tá? Eu queria mostrar para vocês agora, esse é um cronograma do livro de Mórmon.
tá? Ele conta a história, vocês podem ver, dos Jareditas ali, 600 anos. Jareditas, eles foram um povo que eles viveram na época da Torre de Babel, lá em Gênesis, no início né, da Bíblia. Então, 600 anos antes de Cristo, tá? E 400 anos depois. Vocês podem olhar bem aí, olha. Tem um marco aqui, Cristo, bem aqui no nascimento de Jesus Cristo, essa linha aqui, vê? E aí, 400 anos depois. Então, a história do livro de Mórmon, ela contempla o quê? 1000 anos, né, de escritos, 1000 anos de experiência. A gente pode ver aqui, alguém já tinha visto esse cronograma? Acho que talvez a Thalita, né? Hoje tá tudo diferente. Alguém já conhecia esse cronograma? Sim. Já, né? Ótimo. Então, isso aqui é na época que eu fiz seminário. Era esse cronograma, era a nossa régua, né? Então, isso era muito fácil para a gente se identificar quando a gente estudava e onde nós tínhamos que entender onde a gente estava, porque a história do livro de Mórmon, ela vai e volta, né? Ela vai e volta. Então, às vezes, eu me perdia. Então, esse cronograma, ele me ajudava, né, a entender onde eu estava. Mesmo porque onde vocês estão vendo de azul, foi alguns escritos que foram achados. Só que ele contemplava outros anos passados, né? Então, seguindo o cronograma, a gente entende melhor. Tá? Então, 1000 anos, isso aqui era importante a gente entender. Eu queria agora mostrar para vocês. O livro de Mórmon, ele tem quando o povo de Nefe, quando Lehi e sua família chegaram nas Américas, teoricamente eles habitaram esses locais, tá? Vocês estão vendo lá, está escrito Colina do Cumora, Palmyra, Nova York, exatamente nessa região que a família Smith residiu e lá que Joseph Smith encontrou as placas. Então, foi no norte, né? Aí nós temos a América Central, a gente percebe que eles povoaram, né, bem pouco, e a América do Sul aqui, bem esse lado do litoral aqui, tá? A gente vai ver em algumas partes daqui a pouquinho, tá? Mas segundo Joseph Smith, olha, os povos do livro de Mórmon se estenderam do sul ao norte do hemisfério, tá? Então, só para vocês terem aqui, mais para conhecimento, vocês terem uma ideia. Às vezes a gente fica, né? Poxa, mas onde foi que eles habitaram? Será que eles moraram aqui, vieram aqui no Brasil? Será que não? Então, isso aqui mostra mais ou menos pelo que as pesquisas mostram e tudo mais, tá bom? Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Eu trouxe para vocês aqui, são mais ou menos as placas, né? Com os escritos, a gente vai poder ver daqui a pouquinho algumas diferenças dessas escritas, tá? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Tá? Que valor hoje vocês pensam que o livro de Mórmon ele tem? Ele surgiu de umas placas aproximadamente como essas e foram traduzidas para o nosso idioma. Que valor para vocês hoje, quando vocês pegam as escrituras, o livro de Mórmon especialmente, quando vocês estão lendo, que valor vocês entendem que ele tem para vocês? É interessante a gente pensar que quando a gente vai lá no templo comprar um livro de Mórmon, ele custa, eu acredito que menos de R$ 6. Mas eu pensei um pouco sobre isso um tempo desse, que eu tava andando na rua, né? Aí do nada eu imaginei que eu tava vindo do instituto. Eu tava andando na rua, já era um pouco tarde, né? Porque eu moro um pouco longe. Aí eu imaginei, se alguém me roubasse assim do nada, pegasse minha mochila com um livro de Mórmon dentro. Aí eu ia falar, não leva não, porque tem uma coisa aí dentro que tem um valor muito grande para mim.
Então eu pensei realmente o livro de Mormon e tem um valor muito grande para mim que realmente nem o dinheiro do mundo pode comprar. Até porque lá no meu livro de Mormon físico, né, não é no celular, porque eu não tenho celular, tem várias marcações de escrituras importantes que eu gostei muito. Então realmente para mim o livro de Mormon ele não tem valor, um valor que pode ser pago. A gente pode comprar um exemplar, né, por menos de R$ 6, mas com tudo que contém dentro daquele livro, eu acredito que não pode ser comprado assim, não sei, não tem um valor simbólico para isso. Tudo bem, tá certo. Alguém mais? Seja bem-vindo, Rian. Então, eu fico pensando assim, né? Tipo, se fosse vendido um guia, se fosse vendido um guia que te desse respostas para tudo, tudo que tu quisesse saber, tu ia ter essas respostas. Eu acho que o povo ia pagar milhões de reais para comprar um desses, tipo, eu quero muito comprar. Dizem que ele responde para qual emprego eu devo seguir, responde para com quem eu devo casar, e responde o que eu devo fazer. Todo mundo ia querer, né? O livro de Mormon, ele é o nosso guia. Ele literalmente tem as respostas para tudo que a gente quer saber. O Senhor nos responde através da leitura das Escrituras. Então, tipo, o valor é inestimável. A gente tem nas nossas mãos, literalmente, uma chave de ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente. Então, não tem como nem especificar algo assim, o quão valioso ele é para esses dias. Muito bem, obrigado. Muito bom, Jéssica. Agora, vocês percebem, né? Obrigado pela que vocês compartilharam agora. Quanto amor o Salvador ele tem pelas suas ovelhas, né? Aquele aprisco que não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo muito ali no Oriente, onde ele pregou, onde ele ensinou, e agora, né, tiveram, né, ele fez com que eles conhecessem e pudessem e pediu para que eles escrevessem. E aí o livro de Mórmon, ele foi então preparado, né, para nós. Por isso ele não tem um valor realmente, como vocês falaram, ele é inestimável, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que o Rian lesse o versículo 2 para nós, por favor. Aí o Amon leu o 32 e a Thalita leu o 33. Vamos lá, Tá bom. Falou dois, né? pode ler. Sim, faça um registro na língua de meu pai, que consiste no conhecimento dos judeus e na língua dos egípcios. Isso foi Nefe que falou. Agora vamos ver o que foi que Mormon que escreveu, que fez o resumo, o que ele falou sobre essa parte. E agora eis que escrevemos esse registro de acordo com nosso conhecimento, em caracteres denominados por nós egípcio, reformado, sendo transmitidos e alterados por nós segundo nossa maneira de falar. Bem, E se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico, mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, nenhuma imperfeição encontraríeis em nosso registro. muito bem. Aqui dá para ver que era um povo muito instruído, né? Porque foi escrito em Judá, na língua dos judeus, língua dos Isso. egípcios, eles tinham conhecimento de egípcio reformado, de hebraico, muita coisa, né? Muito bem, né? Então, Nefe, quando ele fala que o registro, ele faz o registro na língua do pai dele, eles eram judeus, né? E também na língua dos egípcios, porque eles, querendo ou não, estavam ali também no convívio, né? Naquela parte ali do Egito. Havia um convívio ali. Só que, para eles economizar espaço, ele teve que fazer uma adaptação, porque as placas, vocês veem que no livro de Mórmon existem as placas maiores e as placas menores, era muito escritos, e eles precisavam ainda
eram orientados a fazer sempre um resumo, tá? Então, isso é para algumas pessoas que questionam que o livro de Mórmon, os escritos do livro de Mórmon, Joseph, ele inventou ou ele criou, né, de outras historinhas que possivelmente naquela época existia. A gente já ouviu sobre isso, né? Mas eles mesmos estão explicando por quê. Inclusive historiadores, eles assim, entre eles comentam que esse idioma egípcio reformado nunca existiu, né? Como é que idioma é esse, né? O importante, eu e vocês sabermos, é que para eles aquilo serviu. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vocês vão entender melhor. Esse lado aqui, esquerdo, nosso, é o idioma egípcio, ok? Aqui nós temos o hebraico. Aqui embaixo, suposta transcrição, como eu coloquei aqui, do trecho do livro de Mórmon, nos caracteres originais atribuída a Joseph Smith. Esse era o egípcio reformado. Ou seja, Mórmon e outros profetas foram aconselhados a fazer essa junção entre egípcio, né, e o hebraico para tentar resumir, e ficou aí um egípcio reformado, porque era mais fácil para que eles pudessem escrever nas placas, né? Agora, ao vocês terem esse conhecimento, desse trabalho, imagina como foi elaborar um idioma, né? Tentar criar um idioma. Mais valor eu e vocês precisamos dar quando nós sentamos em nossas casas ou em qualquer lugar que nós estejamos e nós estamos folheando as páginas deste livro. Então, ela é uma obra de Deus para nós. Esse aqui é o aramaico, idioma que era falado na Palestina, onde Cristo pregou. Então, Cristo, ele falava aramaico, falava hebraico, falava grego e latim. Só que Jesus Cristo, eu e vocês, nós sabemos que ele podia falar qualquer idioma, porque os dons das línguas estavam sobre o manto, né? Então, a gente tem que ser grato realmente, porque nós temos uns escritos hoje na nossa língua, nós podemos sentir o Espírito, nós podemos... Isso não significa que nós não podemos aprender e ler em outros idiomas, até precisamos, né? Para a gente aprender outras línguas. Mas nós somos abençoados, porque um dia o livro de Mórmon foi traduzido para o português. Chegou a nossa época, quando ele foi traduzido em português, e nós recebemos ele na nossa língua para o nosso entendimento. Que gratidão vocês têm ao saber disso, que alguém suou, trabalhou, gastou neurônios, porque eles viram nossos dias, eles viram que um dia a Jéssica, a Alessandra, né, todos vocês que estão aqui na sala, iriam um dia ser abençoados por terem o livro de Mórmon em seus lares. Que gratidão vocês têm por isso. Gostaria que vocês pensassem, né, e ter um modo diferente quando pegarem no livro de Mórmon a partir de hoje e pensar nessa aula e pensar nas coisas que foram trabalhadas para que chegasse até nós. Tá bom? Aqui um pouquinho, Bíblia desse lado, livro de Mórmon. São dois escritos que juntos ele testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a nossa mensagem para nossos amigos e nossos familiares, né? Agora eu queria perguntar para vocês, quando vocês hoje compartilham o livro de Mórmon, o que mais vocês gostam? Como é que vocês fazem isso com os amigos de vocês? Alguém já
teve alguma experiência que vocês sentem que vocês estão refletindo esse poder, vocês estão sendo ali um representante do Salvador, porque ele espera que nós façamos isso, né? Então, quando vocês compartilham o livro de Mórmon, como é que vocês fazem hoje? Alguém tem alguma experiência? Hum, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive há uns tempinhos atrás. Muito bom, Jéssica. Eu fazia bastante noites familiares. Toda semana eu fazia uma noite familiar. Porém, a minha família não é cristã e eles não se interessam. Então, eu chamava os meus amigos. Geralmente, vinham uns 10 amigos para cá. Então, toda semana a gente fazia essa noite familiar. Então, eu preparava todas as mensagens com os missionários, fazia tudo certinho e depois fazia umas brincadeiras com o lanche. E isso interessava eles para vir. E bastantes noites familiares foram passando, e numa dessas eu tive um sentimento muito forte de falar sobre o livro de Mormon, porque eu compartilhava as mensagens sobre o livro, mas nunca falava sobre ele em si. Falar sobre ele e entregar um exemplar. Então eu comecei a caça aos livros de Mormon. Pedi aos missionários que me dessem 10 livros de Mormon, e eles me deram. Demorou um pouquinho, porque eles ainda não tinham todos os livros. Peguei, anotei na capa, escrevi uma mensagem que eu pedi uma oração especial a Deus para que eu falasse para cada um deles especial, algo que fosse para eles, direcionado apenas para eles. Então, eu peguei, fiz isso bonitinho e fiz essa noite familiar com o tema do livro de Mormon. Falei sobre, botei os missionários para falar também. E eu lembro que no final eu entreguei os livros, todos eles amaram realmente, porque, tipo, foi algo com muito carinho, de verdade. Meus amigos são muito fofos também. E eu pensei, poxa, vamos ver se eles vão ler. Aí os 5 nunca nem tinham pegado no livro, outros olharam, mas não leram. E com o passar do tempo, eu descobri que uma amiga minha tinha começado a ler e que outro amigo também estava começando a ler. E, tipo, eu lembro que as primeiras experiências que eles me contaram sobre o livro de Mormon foi que era incrível, que Deus tinha falado com eles de maneiras, assim, surpreendentes através do livro de Mormon. E um tempo depois ela se batizou e ela falou, cara, eu lembro tipo, das primeiras vezes que eu li o livro de Mormon, essa minha amiga, e que foi realmente algo inspirador, que eu senti que vinha de Deus. E esse meu outro amigo também ele tá conhecendo a igreja, ele viu a conferência, já participou de batismo, ele ainda não batizou, mas ele tem certeza de que o livro de Mormon é verdade. Então, eu vejo assim, o livro de Mormon, não tem como a gente ler o livro de Mormon e não saber que ele é verdadeiro. Quem realmente vai com real intenção de saber se ele é verdadeiro, sabe que ele é. Porque o Senhor, ele nos dá essa capacidade, ele nos dá esse entendimento. Então, tipo, compartilhar o livro de Mormon, sem dúvidas, é algo que eu amo. Eu sempre falo agora deles para qualquer pessoa. Eu gosto de falar, tipo, eu assisto muito em TikTok, eu gosto de ficar no TikTok. Geralmente, quando tem alguma coisa passando no TikTok, eu vejo assim, falando sobre Deus, falando sobre coisa, eu falo, no livro de Mormon também fala sobre isso, porque, tipo, tudo é meio pra gente poder falar sobre o livro de Mormon, falar sobre a igreja verdadeira, tudo é meio. Muito bem. Obrigado, Jéssica. É isso mesmo, não perder oportunidade. Essa sua experiência aí, ela é muito valiosa, né? Que ela seja passada aí em anos e anos para nos fortalecer. Muito bem. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês também, isso aqui é mais curto ainda, só para vocês entenderem um pouquinho o resumo. O Livro de Mormon. Que livro é esse e por que ele é tão importante para os membros da igreja? Os Mormons, mais precisamente os Santos dos Últimos Dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, leem a Bíblia como todos os cristãos, mas também leem e acreditam em um outro livro chamado o Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Para eles, o livro não é um substituto da Bíblia, mas companheiro dela. Assim como a Bíblia, o Livro de Mormon também é uma escritura. Veja um pouco sobre o que são as escrituras e como elas surgiram. O termo escritura significa escritos sagrados ou religiosos. As escrituras são escritas pelos mensageiros de Deus, os profetas, seus representantes. Embora muitas vezes Deus ensine e fale a cada um de seus filhos, o que para os santos dos últimos dias é revelação pessoal, quando ele o faz para todo o povo, seus profetas registram esses eventos e ensinamentos para o benefício de todos.
A Bíblia Sagrada é um exemplo de escritura. É um relato da comunicação e dos ensinamentos de Deus ao povo da região leste e ao redor do Mediterrâneo, antes, durante e depois do ministério de Jesus Cristo. É uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos por profetas. Na Bíblia Sagrada há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. Você já deve ter ouvido sobre a Arca de Noé ou Moisés e os filhos de Israel, e claro, sobre o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. E depois foram reunidos em uma coleção de escrituras, um livro chamado a Bíblia Sagrada. Apesar de ter sido primeiramente escrita em hebraico e grego, a Bíblia já foi traduzida para o português e centenas de outros idiomas em todo o mundo. O que aconteceu com as pessoas que viviam fora da área geográfica da Bíblia, fora do Mediterrâneo? Como Deus se comunicou com elas? Na Bíblia, no livro de João, Jesus revelou a seus apóstolos em Jerusalém: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Algumas dessas ovelhas são os habitantes que viviam na América Antiga naquela época. O livro de Mórmon é a coleção de escritos sagrados de muitas gerações do povo que viveu lá e recebeu instruções e ensinamentos de Deus. Eles tiveram profetas que registraram os eventos históricos e espirituais por milhares de anos. E assim como a Bíblia, essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. Eles também foram reunidos em um livro. Seu nome é o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E como a Bíblia, o Livro de Mórmon é uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos pelos profetas de Deus. No Livro de Mórmon também há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. O evento mais importante nele é o relato de Jesus Cristo ministrando a outras ovelhas, conforme havia dito. Logo após sua morte, o Salvador apareceu aos habitantes da América Antiga como o Senhor ressuscitado, com um corpo de carne e ossos. Assim como fez em Jerusalém, Jesus ensinou o Evangelho aos habitantes da América Antiga, e eles o registraram. Eles o transmitiam às gerações futuras por meio de profetas, líderes e outras pessoas inspiradas. Como o Livro de Mórmon recebeu esse nome? Quem é Mórmon e o que ele tem a ver com esse livro de escritura? No século IV d.C., vivia nas Américas um profeta historiador chamado Mórmon. Deus ordenou que ele resumisse todos os registros que haviam sido guardados e transmitidos pelos profetas daquela parte do mundo. Mórmon gravou o resumo em placas de ouro, em um idioma que seu povo chamava de egípcio reformado. Como Mórmon foi o profeta que Deus chamou para reunir séculos de registros, o livro leva o seu nome, o Livro de Mórmon. No final de sua vida, passou as placas para seu filho Moroni, que também foi um profeta de Deus e o último a escrever no livro. Antes de morrer, Moroni as enterrou dentro de uma caixa de pedra, numa colina que hoje fica no norte de Nova York. 1400 anos depois, em 1823, o profeta Moroni, como ser ressurreto, apareceu ao profeta Joseph Smith. Ele contou a Joseph sobre as placas de ouro, mostrou onde estavam e ordenou que as traduzisse para o inglês, o que Joseph fez pelo poder e inspiração de Deus. E desde então, o Livro de Mórmon foi traduzido para mais de 100 idiomas e, como a Bíblia, está disponível em todo o mundo como outro livro de registros sagrados escrito por profetas de Deus. Escritura. Então, o que está escrito no Livro de Mórmon? A página de introdução apresenta os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, descreve o plano de felicidade de Deus para seus filhos e diz o que devem fazer para obter paz nesta vida e salvação e vida eterna com Deus. Nefi, um profeta antigo do Livro de Mórmon, disse: E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Na verdade, o Livro de Mórmon tem mais de 500 páginas com cerca de 3.500 referências ao Salvador Jesus Cristo. Ele testifica de Jesus Cristo, declara a missão do Salvador, revela o seu Evangelho e esclarece a doutrina. Da mesma forma que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, o Livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. É outra testemunha da comunicação de Deus com seus filhos em outra parte do mundo.
A Bíblia e o Livro de Mórmon atuam juntos para ensinar e testificar de Jesus Cristo e da comunicação de Deus com seus filhos. Hoje, milhões de santos dos últimos dias acreditam que o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é Escritura. Acreditam que é a palavra de Deus para seus filhos e é companheiro da Bíblia Sagrada. Deus ama seus filhos e deseja que saibam sobre ele e aprendam com ele e seu filho, Jesus Cristo. Ele deu as Escrituras Sagradas para mostrar o caminho a seus filhos. Ao viver os ensinamentos do Livro de Mórmon e da Bíblia Sagrada, eles podem encontrar paz nesta vida e salvação na vida futura. O Livro de Mórmon, o que é, de onde veio e o que ele ensina. Agora você já sabe. Legal, né? Esse é um vídeo que vocês podem utilizar para ajudar os amigos de vocês, né, a entenderem, né, uma explicação bem bacana. Então, a gente percebe aí que o livro de Mórmon, ele é autêntico, né? Hoje, milhares de pessoas estão lendo, sentindo o poder dele, a mudança em sua vida. Tá? Isso aqui é uma descoberta que arqueólogos fizeram hoje com uma tecnologia muito nova, tá? Olha aí, uma cidade, né, bem organizada, para aqueles que ainda duvidam de que o livro de Mórmon foram escritos, né, pelos antepassados, né, América Antiga, as descobertas estão sendo feitas, tá? Olha aí, um sítio arqueólogo de El Mirador, de helicóptero em Mirador, é uma cidade maia pré-clássica, tardia, localizada na bacia do Mirador, Petén, Guatemala, que data 600 a.C. e foi parcialmente abandonada por volta do ano 150 depois de Cristo. Tá? As florestas, a mata em si esconde muitas cidades. Os nefitas, os lamanitas também, mas os nefitas eram um povo industrioso, não é isso que o livro fala, nos ensina? Gente, cidade é inexplicável. Olha aí a tecnologia nova que os arqueólogos estão usando. A Fundação Patrimonial Cultural Maia, de Richard Hansen, Fernando Paz, Pacman, acabou de divulgar a descoberta na maior pesquisa arqueológica jamais realizada com tecnologia LIDAR. Ele mapeou 10 intervalos, totalizando 2.100 quilômetros. Gente, isso é muita coisa. Né, quadrados na bacia do Mirador e outras áreas do norte da Guatemala. A área pesquisada é menos que a metade do tamanho do condado de Utah. Né? Então, aí, olha, ruas, é algo assim, bem claro. Isso eu estou mostrando para vocês, não é para dar uma certeza, uma veracidade do livro de Mórmon, não. Porque a veracidade do livro de Mórmon eu já sei que vocês não têm, porque vocês adquiriram pela forma correta, pelo poder do Espírito Santo. Mas isso ajuda a vocês entenderem os milagres que ainda vão acontecer. Coloquei isso aqui só para vocês terem uma ideia. Foi encontrado 600 mil estruturas anteriores desconhecidas, vastas redes de rodovia, tá? Foram usados em estações chuvosas, era tudo organizado, fortalezas onipresentes, baluartes, muralhas defensivas por causa das guerras, né? Terraços agrícolas em sistema de irrigação, eles eram muito bem industriosos, os nefitas, né? Então, gente, a gente entende por que nossos profetas eles nos mostram que nós precisamos divulgar. Tá? Eu gostaria que alguém lesse o que nosso apóstolo Ulisses Soares ele comenta sobre o testemunho dele. Quem gostaria de ler para a gente? Rapidamente. Uma voz poderosa aí. Os fatos históricos e as testemunhas especiais do Livro de Mórmon testificam que seu surgimento foi realmente milagroso. No entanto, o poder desse livro não está alicerçado apenas em sua maravilhosa história, mas em sua mensagem poderosa
e inigualável que mudou inúmeras vidas, incluindo a minha. O livro de Mórmon realmente se tornou uma pedra angular que sustém minha fé em Jesus Cristo e meu testemunho da doutrina de seu evangelho. Ele se tornou um dos pilares que testificam a mim a respeito do divino sacrifício expiatório de Cristo. Ele se, ele se tornou um escudo em minha vida contra as tentativas dos adversários de enfraquecer a minha fé e de incutir descrença em minha mente e me dar coragem para destemidamente declarar ao mundo meu testemunho a respeito do Salvador. Muito bem. Obrigado, Rian. É isso, gente. É isso aí, meus queridos. Nós possamos botar, né, fortalecer, o livro é para isso, para fortalecer nosso testemunho, a gente ter uma certeza do sacrifício expiatório, para ele possa agir na nossa vida. Quando nós estivermos fracos, o livro de Mórmon nos fortalece. Se estivermos tristes, ele vai nos alegrar. O livro de Mórmon tem resposta para todas as questões da nossa vida. Tá bom? Alessandra, gostaria de ler para a gente o que o apóstolo Ronald compartilha também? Sim. Varrer a terra com o livro de Mórmon. Meus queridos amigos, como apóstolo do Senhor, os convido a seguirem nosso amado profeta, presidente Nelson, para varrermos a terra como um dilúvio com o livro de Mórmon. A necessidade de fazermos isso é muito grande e precisamos agir agora. Prometo-lhes que vocês estarão participando do maior trabalho que está sendo realizado na terra, a coligação de Israel, ao serem inspirados a contratar aqueles que só estão afastados da verdade por não saberem onde encontrá-la. Eles precisam de seu testemunho sobre como esse livro mudou sua vida e os aproximou de Deus, e lhes trouxe sua paz, suas novas de grande alegria. Muito bem, obrigado. Esse é um convite, tá? Esse é um convite que eu estendo, né? O convite do Ronald Hasban, eu estendo a vocês aqui na sala, né? A mim, para que a gente possa realmente, juntos fazermos essa parte da coligação. Vai ser uma bênção para mim e uma bênção para vocês, se nós assim o fizermos, tá? Existe, para a gente finalizar aí, ó, livro de Mórmon. Esse é o nosso exemplar, que a gente vai ajudar e apresentar aos nossos amigos. E o que for acontecer depois disso, aí nós já sabemos em parte, mas a experiência vai ser deles. Mas eles vão precisar fazer o convite que o próprio Moroni fez. Eu gostaria que... Vamos lá, Jéssica, lê para a gente, 4 e 5. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Muito bem. Então, esse é o convite que foi nos feito um dia. É o mesmo convite que nós podemos fazer aos nossos amigos. Eles vão precisar ler o livro, eles vão precisar ponderar sobre o livro e depois perguntar a Deus se o livro é verdade, se o livro é verdadeiro. Nós já tivemos as nossas respostas e nós precisamos agora sustentar isso. Cada dia, o livro de Mórmon ele vai nos dar experiência, mas nós precisamos ter o prazer de ter um horário, um dia, que seja todos os dias, nós possamos dedicar um tempo para nós lermos, para que o Senhor continue testificando da veracidade dele em nossa vida, tá bom? Eu queria testificar para vocês que eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que esse livro ele aproxima qualquer pessoa de Jesus Cristo. Ele é um livro que ele fala por si só. A gente não precisa fazer nada, a gente não precisa fazer muita coisa, nem um esforço. A gente só precisa apresentar para aqueles que não conhecem por não saber onde se encontra o Evangelho Eterno. Aquele mesmo que João, lá na ilha de Patmos, ele profetizou. Eu sei que essas coisas são verdades. Que vocês possam nutrir isso cada dia, cada vez mais.
Eu deixo essa aula, meu carinho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou mandar para vocês essa aula, para vocês. Eu sei que ela ficou até um pouco mais, um pouquinho mais, foi muito detalhe, mas vocês podem rever novamente. Vocês podem analisar outras coisas. Eu tirei muita coisa, porque realmente as pesquisas são. Mas eu vou deixar lá, tá bom? Não esqueçam de se registrar, de fazer a frequência, deve estar aí no chat ou posteriormente, tá bom? Quem gostaria de fazer a última oração para nós? Pode fazer, Thalita? Posso. Obrigado, gente. Amém. Eu vou- Agora vai começar a aula do livro de Mórmon, tá, pessoal? Quem quiser ficar aí, já pode ficar sem problema nenhum. Então vamos começar agora em seguir o livro de Mórmon.